Oi pessoal, boa tarde. Então, na aula de hoje a gente vai ver blocos econômicos, certo? A gente vai entender o que são blocos econômicos, quais os tipos de blocos econômicos, tá bom? E a gente também vai ver quais os principais blocos econômicos que existem na atualidade, beleza? Nas aulas anteriores a gente viu, né, o que é um imposto, depois disso a gente viu o que são importações e exportações, beleza? Então, vamos dar início à aula de hoje, certo? Primeiramente, o que é um bloco econômico, certo? Os blocos econômicos, eles correspondem à união de países, certo? De uma mesma região para fomentar o crescimento econômico e social daquela região, certo? O bloco econômico, ele é a associação de vários países, certo? A fim de formar um mercado regional comum através de facilidades tarifárias entre os membros, certo? Entre os principais blocos econômicos, certo? A gente tem, primeiramente, a União Europeia, certo? É o principal bloco econômico da atualidade, certo? Possui atualmente 28 países membros, certo? Apresentando, além de uma dinâmica econômica e comercial acentuada, ou seja, bem alta, apresenta também um elevado nível de organização, certo? Que inclui até mesmo a livre circulação de pessoas entre as nações que fazem parte desse bloco, beleza? Então, a União Europeia é formada, certo, por países da Europa, beleza? Aí a gente tem o NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, certo? Ele é integrado por apenas 3 países, certo? São eles os Estados Unidos, o Canadá e o México, certo? O bloco ele foi criado em 1993 para fazer frente à União Europeia, certo? A sua organização se dá através do livre comércio, que é um tipo de bloco econômico, livre comércio. A gente vai ver daqui a pouco, certo? O Mercosul, que é conhecido como Mercado do Sul, ele foi criado também em 1993 e envolve alguns países da América do Sul, como Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, certo? Já o Equador, o Chile, Colômbia, Peru e Bolívia, que são outros países da América do Sul, eles participam desse bloco econômico como membros associados, certo? Então, vamos agora ver como são classificados os blocos econômicos, certo? Eles são classificados em 4 tipos, beleza? E aí a gente vai ver cada um deles aqui. A gente tem a zona de livre comércio, a gente tem a união aduaneira, a gente tem o mercado comum e a união econômica e monetária, beleza? Agora a gente vai definir cada um desses tipos de blocos econômicos e o que acontece em cada um deles, beleza? Então, zonas de livre comércio. Na zona de livre comércio, há a redução ou a extinção das tarifas aduaneiras, certo? As tarifas aduaneiras são impostos cobrados por importação de produtos. Normalmente, quando você vai trazer um produto de fora para dentro do país, certo? Você paga alguns impostos, certo? Então, na zona de livre comércio, há a redução ou até mesmo a extinção desses impostos que são pagos por importação, das tarifas aduaneiras, beleza? Então, é importante dizer que essa redução ou extinção, certo? Ela só acontece entre os países membros do mesmo bloco econômico, certo? Nesse tipo de acordo, também não se inclui outros elementos, como a adoção de uma moeda única ou a livre circulação de pessoas, certo? Então, na zona de livre comércio, só existe a redução ou a extinção das tarifas dos impostos, certo? Pagos por importação, certo? Então, a gente tem agora a união aduaneira. Na união aduaneira, existe a inclusão da zona de livre comércio, certo? Incrementada, ou seja, adicionando, né, a tarifa externa comum, em que os países membros eles adotam as mesmas tarifas para suas exportações e importações, certo? Então, dentro da união aduaneira, dentro desse tipo de bloco econômico, a união aduaneira, ela incrementa, certo, a zona de livre comércio. Os países membros eles adotam as mesmas tarifas, certo? Os mesmos valores tarifários para importações e exportações, beleza?
Aí, o terceiro tipo de bloco econômico é o mercado comum, certo? No mercado comum, o que acontece? Existe a mais avançada integração entre os países que fazem parte do mesmo bloco econômico, certo? Ele visa, certo? O mercado comum visa, além da eliminação das tarifas aduaneiras, ou seja, das tarifas de importação e exportação, ele visa a integração total de circulação de bens, mercadorias, capital e pessoas. Então, nesse tipo de bloco econômico, certo? Existe a livre circulação de pessoas, certo? Por exemplo, entre outras coisas, né? A integração total, circulação de bens, mercadorias, capital e pessoas, certo? Então, vamos lá. O último tipo é a União Econômica e Monetária, que é quando os países do mesmo bloco adotam uma moeda única de circulação livre entre eles, certo? Então, nesse tipo de bloco econômico, a moeda desses países membros é a mesma, certo? Então, bom, pessoal, na aula de hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês, certo? A gente ia ver o que é um bloco econômico e quais os tipos, né? Como eles são classificados, certo? Além de ver alguns principais blocos econômicos existentes atualmente, beleza? Então agora vocês podem dar um pause na aula e copiar essas duas questões, certo? No caderno de vocês, para fixar os conceitos que a gente viu durante essa aula, beleza? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Eu desejo uma ótima tarde para vocês e bons estudos.